E por que desafio o crescimento patrimonial? Recebi algumas dúvidas com relação a isso. Na verdade, o que a gente quer mostrar aqui é que a gente teve uma crise, a gente teve uma queda muito forte da Bolsa de Valores. Então, normalmente, nessas épocas de queda, a gente tem oportunidades que aparecem. E cada pessoa usa a oportunidade daquela forma que ela conhece melhor. Então, ontem, a gente teve aqui o Vicente Guimarães, que falou parte da estratégia dele, né? Ele falou lá como ele faz investimentos. Ele falou um pouco sobre empresas small caps, um pouco sobre empresas de dividendos, falou também sobre questões de proteção, se vale a pena ou não. Hoje a gente trouxe aqui o Rafael Zattar, que vai falar sobre crescimento patrimonial com fundos de investimentos. Amanhã a gente vai ter o William Rollers, que vai falar sobre crescimento patrimonial com dividendos, que é o foco dele principal. Desde que ele era feirante lá atrás, que ele conheceu o Luiz Barsi, ele investe dessa forma. Então, quer dizer, o que eu quero mostrar é que cada pessoa tem uma forma de fazer esse crescimento patrimonial, e isso que a gente está querendo trazer para você, você que está aqui acompanhando a gente de forma gratuita nesse desafio do crescimento patrimonial. Que vocês entendam que nessa queda é sim uma oportunidade. O que eu tenho sempre citado é que a gente não sabe quando a bolsa vai subir. Pode ser que ela fique parada ou até tenha uma ligeira queda, ou até uma queda mais acentuada por alguns anos, meses, etc., e depois ela suba. Mas não tem como a gente ficar esperando, porque se ela subir direto, como aconteceu em 2009, logo depois de 2008, você vai acabar perdendo o bonde, né? Você vai acabar comprando a bolsa mais cara e vai ficar perguntando: será que ainda vale a pena? Será que ainda vale a pena? Então, o que a gente quer mostrar aqui no desafio do crescimento patrimonial é essa oportunidade. É o fato de que você entrar hoje é muito melhor do que você entrar em janeiro, e isso serve para qualquer forma de investimento. Então, hoje eu chamei aqui o Rafael, que ele vai falar um pouco sobre fundos de investimento. E aí eu já agradeço a participação dele e já começo perguntando para ele: em fundos de investimento tem essa questão também da gente investir na baixa, e esse investimento na baixa faz crescer o patrimônio de forma mais sólida e mais consistente, assim como acontece em ações e fundos imobiliários Fala, Daniel. Fala, pessoal. Boa noite. Sou Rafael Zattar, para quem não me conhece. Acho que a maioria das pessoas conhece aí. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão toda do crescimento patrimonial através de fundos, né? Eu me achei nesse mercado de fundos já tem muitos anos e a gente tenta passar essa experiência para as pessoas ao longo das nossas lives, cursos, palestras que a gente faz. E, Daniel, muito interessante a sua pergunta, porque o racional que a gente utiliza para escolher uma ação descontada é exatamente o mesmo racional que a gente utiliza para escolher um fundo de ação que também, obviamente, investe em empresas. E se o fundo de ação tem uma cota descontada, quer dizer que as empresas que fazem parte do portfólio, elas estão também descontadas. Então, a gente tem conversado, Daniel, quase que diariamente, principalmente nessa quarentena, com gestores, e o pessoal está muito empolgado, muito animado, porque quando você fala com pessoas que estão há décadas no mercado, você vê uma questão muito interessante. Quando a bolsa está em alta, quando eu estava lá em 120 mil, eu falava com diversos deles, César Paiva, o pessoal da Joule, o pessoal do André Gordon, o pessoal estava todo cabreiro, pensando, cara, a gente não consegue achar mais assimetria, o pessoal da IP, que é um fundo aí de 3 décadas. Agora, Daniel, o pessoal está muito empolgado, porque é uma oportunidade aí, de uma vida que a gente consegue vislumbrar, tá, cara? Empresas muito descontadas mesmo. E fundos de ações, Daniel, a gente, assim como ações, a gente tem aquela perspectiva de aportar com regularidade, e a ideia, que a gente fez até um estudo na carteira Z, é tentar turbinar nas quedas, e isso traz um aumento, um acúmulo patrimonial muito maior, tá? Então, isso que a gente tenta passar para as pessoas, e sim, essa é uma oportunidade muito boa na Bolsa. A gente tem feito lives até no canal, Daniel, com gestores aí falando de algumas empresas que eles estão vendo, e esses tipos de fundos que a gente vê com retorno anual composto aí, invejável ao longo de vários anos. E é interessante que a indústria, né, fala mal de fundos de investimento, mas você traz vários gestores que mostram que ao longo do tempo eles têm conseguido performances muito melhores do que o índice,
Aí as pessoas falam que o índice não é tão bom assim, mas são alfas bem consistentes, né? A gente vê lá a Ibovespa subindo 7, 8% ao ano em um período longo. Enquanto isso, você tem fundos que batem 20, 21, 18, enfim, por cento ao ano. Parece pouco quando a gente olha um ano, né? Mas quando a gente olha 10, 15, 20 anos, a gente vê que às vezes é a diferença de você se aposentar numa mansão com carrão de frente para a praia ou você tá lá numa casinha simples, não sei o quê, porque faz uma diferença muito grande. Às vezes o retorno é 5, 6 vezes maior quando a gente pega prazos mais longos. Então é bem interessante você falar sobre isso. Rafael, o que você trouxe para a gente hoje aí? Uma primeira coisa que você trouxe Então, a gente pode linkar aqui, Daniel, aproveitando até a pergunta do Sanderson, se ele acha que vale a pena investir em fundos de ações do que de forma individual. É muito particular isso, né? A gente não gosta de depreciar quem investe só em ações. Claro que existe um trabalho ao longo do tempo maior, tá? Eu achei um caminho muito interessante investindo prioritariamente em fundos de ações. Então, a minha carteira, só para resumir aqui como é que eu faço, 90% é em fundos de investimentos. 10% lá eu coloco alguma coisa de ações, de fundo imobiliário, né? E tem aquele resquíciozinho de 1% vagabundo ali que a gente bota numa empresa mais descontada, uma empresa aquela turnaround aí que o Daniel também ajuda bastante. É isso. Agora está mais complicado para turnaround. Se a empresa não conseguiu até ano passado resolver a situação dela e fazer o turnaround, esse ano é mais difícil. Não estou falando que não vai acontecer com nenhuma, mas é mais difícil. Com certeza. Então, Daniel, o que eu acho? As pessoas querem sempre achar a nova Magazine Luiza na Bolsa. As pessoas querem sempre achar o novo fundo Dínamo com relação à indústria de fundos. E por que eu estou dizendo isso? Eu preparei, a gente fez um estudo aqui que eu queria compartilhar, bem simples, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, como que uma gestão se prova ao longo do tempo. A gente tem a abordagem quantitativa, que é analisar exatamente como é que ela performou em diferentes cenários, e a abordagem qualitativa, que é aquela aproximação da gestão que a gente considera primordial e essencial. Então, eu vou tentar compartilhar uma tela, vamos ver se vai aqui, de um estudo que a gente fez. Eu só queria saber, Daniel, me fala se tá aparecendo. Tá aparecendo. Então, foi um estudo que a gente fez, pessoal, comparando o próprio fundo Dínamo. Para quem não sabe, é um fundo aí que existe desde 93. A cota oficial a gente consegue enxergar desde 95, tá? Então, a gente vê aí 25 anos de existência. E a gente consegue perceber aqui um retorno anual composto, né, o CAGR, de 24,16% ao longo desse tempo todo. Isso, Daniel, contando essa forte queda agora que a Bolsa caiu, o fundo caiu também, obviamente. Boa. E a Bolsa rendeu 12,05%. Então, a gente vê, gente... É ótimo você trazer esse exemplo, porque fica bem claro para o pessoal que em 25 anos... uma diferença de 12% ao ano contra 24% ao ano dá uma diferença no total de 1.000 e poucos por cento contra 24.000%, né? Que vai muito em linha com o que eu comecei falando. Você tem um retorno, sei lá, 15 vezes maior, 18 vezes maior. Não vou conseguir fazer a conta agora de cabeça, mas uma diferença muito grande de retorno. Exatamente. Então, se a pessoa tivesse colocado aí, só para quantificar aqui, 10 mil, né, 10 mil da época, né, seria em torno de 50 mil lá em 95, acho que por aí, em torno disso. A pessoa teria hoje 2.427 no Dínamo, tá? E 179 mil no Ibovespa. Só que aí a pessoa fala, cara, mas beleza, o Dínamo reabriu agora, inclusive, Daniel, para a gente ver que essa oportunidade estava fechado há muito tempo. Então, ele reabriu porque viu muita oportunidade com essa queda acentuada histórica e ele captou e fechou rapidamente. Então, as pessoas falam, cara, beleza, você está trazendo um exemplo aqui de um fundo fechado que o mínimo é 300 mil para qualificado. E aí que as pessoas se enganam.